Vamos continuar mais uma noite de oração, mês de maio, mês do clamor, e o Senhor nos direcionando a aprender na oração. Hoje vamos viajar juntamente com Paulo. Paulo estava indo para a Itália. Nós vamos discorrer sobre essa viagem do apóstolo Paulo. Ele estava indo à Itália e logo vem uma tempestade no mar e o barco em que ele estava começa a naufragar. E ele é levado nesse navio, o centurião Júlio da corte Augusta, e passando muito tempo e sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ensinava agora. E ele diz: olha, vejo que a navegação há de ser incômoda e muito dano, não só para o navio, para a carga, mas para também as vidas que estavam no navio. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram âncoras para parar o navio, para que não batesse nas rochas. Atos capítulo 27, no versículo de número 29, diz assim: e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Era madrugada, era noite escura, uma tempestade, eles não sabiam aonde estava no mar, e ali eles decidem lançar as 4 âncoras para estabilizar o barco, estabilizar o navio. Nós podemos trazer essas 4 âncoras para o mundo espiritual. O que elas vão significar para nós que estamos em uma viagem, muitas vezes uma viagem turbulenta, com tempestades, que nós não sabemos para onde ou se podemos bater em alguma rocha. E nós vamos dar nome a essas 4 âncoras. A primeira âncora lançada é a confiança. Confiança na ajuda de Deus. Em qualquer situação que você esteja, você precisa ter esta âncora. A âncora da confiança. Confiar em Deus. Não importa o que está em volta, não importa como esteja bravio o mar, não importa como a noite esteja escura, nós temos que nos apegar à confiança. Confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus estará nos guardando de qualquer situação, de qualquer tempestade. Então, a confiança, depositar a nossa confiança em Deus. Deus estará conosco todos os dias. Essa é a promessa. Se passar pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. E a água não te submergirá, o fogo não te queimará. E é nessa confiança que nós devemos prosseguir. A segunda âncora dessas 4 âncoras, nós daremos o nome de esperança. Paulo sempre teve esperança em Deus. Sabia que Deus daria o escape. A palavra do Senhor nos ensina a esperar no Senhor, confiar no Senhor. Bem-aventurados são os que esperam no Senhor. De algum lugar, socorro nos virá. Sempre que estamos buscando em Deus, nós temos que ter a confiança que Deus estará nos guardando e a esperança que o Senhor vai dar a resposta certa. Confiança em Deus. Confiar e esperança em Deus. Então são as 2 âncoras que nós devemos nos firmar e estabilizar a nossa vida, o nosso barco. A terceira âncora é a âncora do propósito. Nós temos que ter um propósito em nossa vida. Saber o porquê nós estamos orando. Temos que ter um propósito de oração. O que nós estamos buscando, o que estamos precisando. Nós não podemos apenas falar: Senhor, me ajuda.
Mas nós temos que saber o que nós estamos precisando de ajuda. Então a nossa oração, ela tem que ter um propósito. Nós estamos orando por salvação, orando para que o Senhor venha salvar vidas, que o Senhor venha libertar vidas, que o Senhor olhe para a nossa nação, tire os jovens das drogas, da prostituição, que o Senhor venha trazer tranquilidade à nossa pátria, que o Senhor venha olhar para a nossa nação e cumprir-se as promessas. Então, a terceira âncora é a âncora do propósito, saber que Deus tem promessas para a nossa vida e temos que lançar sobre esses propósitos a nossa âncora. Estamos ancorados em um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da nossa oração? Qual é o propósito de levantarmos pela manhã, irmos ao trabalho? O propósito de mantermos nossa casa, nossa família? O propósito de termos fé em Deus? Então, em meio à tempestade, nós temos que buscar a estabilidade. A quarta âncora que o apóstolo Paulo ele lança no seu naufrágio e nós devemos usar para manter a nossa embarcação, que é a nossa vida, estabilizada, é a comunhão. Em qualquer situação, Deus estará na retaguarda. Suas mãos estarão nos apoiando. Essas âncoras nos ajudarão a vencer noite escura e a tempestade até chegarmos à aurora do dia. Então, manter a comunhão com irmãos, manter a comunhão com Deus, manter a comunhão na oração, no partir do pão, nós temos que estar estabilizados. Então, Paulo estava nessa viagem, ele ia para a Itália, ele ia ali se encontrar com o César para conversar, dialogar sobre aquilo que ele estava enfrentando, e ele, no meio do mar, no meio da viagem, é apanhado por uma tempestade. Muitas vezes nós estamos caminhando tranquilo, e no meio do nosso propósito, da nossa vida, nós enfrentamos a tempestade. E é nesse momento que nós temos que buscar a estabilidade em Deus. A oração, ela nos traz essa estabilidade. Por que orar? Por que conversar com Deus? Por que buscar a presença de Deus? Por que trazer Deus para a nossa situação, para aquilo que nós estamos enfrentando? Então, a confiança não pode faltar. A âncora da confiança não pode faltar. Temos que confiar que Deus está conosco. Manter a esperança, não podemos perder a esperança. Se perdemos a esperança, nós desanimamos, nós abandonamos e deixamos de buscar uma saída. A oração, ele tem esse propósito, buscar um direcionamento de Deus. Como agir? Como sair dessa situação? A terceira âncora, a âncora do propósito. Nós temos que ter um propósito. O porquê vivemos, o porquê trabalhamos, o porquê louvamos ao Senhor, porque precisamos nos levantar cedo, ou porque estamos até esta hora buscando a face do Senhor. Temos que ter um propósito de oração e estabelecer esse propósito para que a nossa vida ela encontre o equilíbrio necessário e manter a comunhão com Deus. Manter a comunhão. Não nos afastarmos da palavra de Deus. Não nos afastarmos da presença do Senhor. Manter a comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos estejam juntamente em um único propósito. O Brasil tem que se unir em oração para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação.
A igreja tem que orar por libertação, por salvação das vidas. Então temos que buscar em Deus esse equilíbrio. Estamos em um mar bravio. Só a oração. Jesus estava com os seus discípulos e as ondas se levantaram. E os discípulos chamam Jesus naquele momento. E ele acalma a tempestade pela oração. A nossa oração acalma a tempestade, repreende a tempestade, para que o nosso barco, a nossa vida, ela se mantenha em equilíbrio em meio à navegação que estamos navegando. Nós precisamos repreender a tempestade, repreender o mal, ter as âncoras necessárias para que não venhamos bater em algum rochedo. Então essa viagem de Paulo tem muito a nos ensinar. E Paulo orava. E ele orava para que ninguém perdesse a sua vida. E ele diz no versículo 37, e éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar, eles lançaram a carga fora. Muitas vezes nós estamos carregando muita carga, muito peso. E Paulo viu que para manter aquela viagem tinha que se desfazer dos pesos, era salvar a vida. Eram 276 almas que dependiam da oração do apóstolo Paulo, que dependia da sabedoria que Deus estivesse dando a ele. E ali ele vai levando todos, são os salvos, para que saíssem daquela situação. E ele vai acalmando a todos, dizendo, nem uma alma vai se perder. Quando nós encontramos o equilíbrio na palavra de Deus, quando nós temos a âncora da confiança, da esperança, do propósito e da comunhão, nós temos a certeza que chegaremos ao objetivo que estamos buscando e ninguém vai se perder. Ore pela sua casa, ore pelos seus familiares, ore por esta nação. Em momentos difíceis, lance as âncoras. Estabilize a sua vida. Não entre em desespero. Confie em Deus. Tenha esperança no Senhor. Confie em Deus. Tenha esperança. Tenha um propósito. Não abra mão do seu propósito. E mantenha a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, nesta noite, Ele possa nos direcionar. Que o mar que se levanta, que a tempestade que nos ameaça, nós possamos com fé, na oração, repreendê-la. E para que o mar se acalme e que nós possamos sermos mais do que vencedores. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor te guarde, que essa semana se inicie com esse equilíbrio. Que o Senhor te dê a paz, a alegria, a saúde e a prosperidade. Fiquem com Deus.